Justiça tem preço, doutor Nazareno? Olha, a máquina estatal tem um preço, porque para se manter o sistema de justiça é caro, muito caro, certo? Agora, o preço que tem é a dignidade. A dignidade, eu vou ser julgado por um juiz justo, é tudo que eu quero. Eu tive a oportunidade de, na época que o Moro ainda estava com aquele balão todo cheio, eu fui dar uma palestra na OAB do Maranhão, me chamaram lá para São Luís. E lá eu dizia exatamente que ele era um dos piores, porque ele não era justo, porque ele fazia acepção de pessoas, porque o cara, quando entrava lá, ele não dava nem chance para o advogado falar, ele só queria ouvir só acusação. E ele era o presidente, juiz federal, quem é que não era? E eu disse, inclusive eu usei o termo e está gravado, se você quiser um dia, por só conhecimento, eu posso lhe repassar a por filmagem favor. que tem da minha palestra que eu dei lá, eu mostrando exatamente que ele não praticou a justiça, ele praticou a injustiça. Como é que um cara vai pegar... Eu não gosto do Lula, não voto nele, certo? Mas eu jamais faria o que ele fez. Pegar, botar o Lula numa sala do aeroporto, preso, para todo mundo ficar olhando. O que é isso aí? O que é isso aí? Por que ele chamou para ele o julgamento de alguns processos? Porque dava notoriedade? Ele queria tirar alguma vantagem pessoal por causa disso? Então eu mostrei que ele era um marginal. E eu disse essa palavra, marginal, na época que ele era o cara. Hoje em dia todo mundo pode dizer que ele não tem mais nada. Mas na época que ele era juiz federal e estava com um balão todo, eu disse isso aí. Porque o que é o marginal? É aquele que anda à margem da lei ou à margem da sociedade. Eu mostrei que era. E que jamais eu queria, se eu cometesse um crime, que tivesse um desatino de cometer um crime, jamais eu queria ser julgado por um juiz que é tendencioso, que ele não examina as provas, que ele não dá oportunidades iguais. Ele é Estado e Estado bota a mão no ombro do outro Estado, que é o Ministério Público. E com isso prejudica quem? Prejudica uma das atribuições mais importantes, mais sublime que o Estado tem, que é a de distribuição de justiça aos seus jurisdicionados. Doutor Nazareno, essa candidatura dele é fruto de um plano? Não, eu não sei, eu acho que ele se viu meio perdido. Eu acho que ele se arrependeu muito de ter deixado a magistratura. Eu tenho certeza que ele se arrependeu. Claro, a certeza é individual, vem do meu interior. Uhum. Mas ele se arrependeu porque depois disso ele não sabe nem o que é que ele é hoje. Eu não sei o que é que é. Ele disse que é advogado. Advogado de quem? Que eu não vejo nem ele advogando. Não é? Não, mas vai trabalhar, dá palestra e não é mais nada. Ele antes era um juiz federal, tido como honesto, como certo, como legal, o procedimento dentro da previsão legal. E depois foi desmascarado que não era dentro da previsão legal. Tanta prova que o Supremo anulou quase todos os processos em que ele chamou o processo para si e ele não tinha competência para ser o presidente daquele processo. Isso é um case assim, bem exclusivo, né? É único no Brasil, né? Na América Latina. Nessas proporções. Nessas proporções, sim. Porque, inclusive, foi o importante que ele queria dizer que era o cara e combinou. Você deve ter ouvido aí alguns áudios que ele combinando com o promotor, com o Ministério Público. Ora, se o Estado já é possante por si, aí tem o Estado, Ministério Público, e tem o pobre do advogado sozinho aqui. Quando o advogado entra, ele já está perdendo de 3-0. Já está na frente 3 pontos e o advogado tem que alcançar o 2, o 3 para empatar para depois ganhar. O esforço do advogado é muito grande. É muito grande para poder ganhar, porque ele tem que passar. Ele está perdendo de 3-0, aí empata 1-1, 2-2, 3-3, até que ao final ele mostra que o esforço dele valeu a pena. Consegue, não é? O senhor advogaria para um pobre sem dinheiro em que situação? Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Eu não posso tornar isso uma rotina, porque eu tenho que pagar minha água, minha luz, tenho que botar gasolina no meu carro, eu tenho que comprar roupa para me vestir, eu tenho que ter alimento, tenho que pagar o condomínio do meu prédio. Isso eu não tenho dinheiro acumulado. Entendeu? Então eu tenho que, mas eu não posso fazer disso uma rotina, ou trabalhar para pobre. Eu não posso fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Estado. O Estado faz mal. Tudo que o Estado vai fazer, ele faz mal. Toda prestação de serviço é ruim. Isso aí eu concordo com o senhor, porque realmente é terrível nessa região do planeta. E é caro. É caro. E quem paga sou eu e você e todo mundo. Todo dia. Todo dia sai dinheiro do meu bolso para poder financiar o governo. Dona Zélia, se o senhor cometesse um crime,
Qual é o advogado que o senhor contrataria? Eu contrataria minha filha de novo, volto a dizer, porque ela pegou o meu jeito. Ela tem um jeito muito parecido com o meu, apesar né? de ser mulher. Né? E a mulher, às vezes, tem menos força, porque normalmente ainda nós estamos aqui no Nordeste. No Nordeste, o que vale é a voz grossa, é a voz alta, que bate na mesa. E ela já tem um tipo diferente. Ela é como se fosse o Nazareno refinada. Ela é da nova era, né? É da nova era, é a era agora que, né, da atualidade, entendeu? Mas ela é uma menina, é uma garota ainda, professora universitária, de direito penal, de processo penal, leva os alunos dela para conhecer penitenciárias e tal. Ela revolucionou muito as universidades por onde ela passou, exatamente porque ela é dedicada a isso aí. E eu escolheria ela, porque eu poderia trocar ideias com ela, como eu sempre troco ideias na hora que ela está numa causa, e que ela senta numa mesa e vai me dizer como é, e eu digo, olha, esse caminho bem aqui, se você já experimentou esse outro aqui, você já viu que essa tese aqui é mais abrangente, ou é mais específica, coisa desse tipo aqui para a gente discutir. Certamente eu se cometesse um crime, eu confiaria nela. Então você é um grande conselheiro. Eu mesmo fazer a minha defesa, porque tem o lado da emocional, que às vezes você cega um pouco. A emoção, quando invade o seu cérebro, deixa você, às vezes, cego, surdo e mudo. O advogado pode se autodefender? Pode sim, pode. É previsto, né? Tem uma previsão legal disso. Legal. Mas fica muito... É aquele negócio. Se eu disser que eu sou bonito, quem é que vai acreditar? Mas se alguém disser do lado bem ali assim que eu sou bonito, até alguém vai acreditar mesmo, porque eu não tinha nem visto direito. Mas eu disser por mim mesmo, o que é que vai servir? Então não tenho... A autodefesa não é aconselhável. Sou um grande conselheiro dela. Da minha filha, nós trocamos ideias. Eu vou dizer a você o seguinte, quando ela era pequena, criança... saiu aquele primeiro videogame chamado Atari, se lembra? Lembro. É do teu tempo, né? É. Pois pronto. Aí a gente já tava, aí tem um negócio de pular uns negócios, um abismozinho e não sei o que e tal. No começo eu ganhava todas delas. Depois eu já ganhava umas, ela ganhava outras, e depois eu não ganhei mais nenhuma dela. Ela me superou naquele joguinho de inteligência e de rapidez de raciocínio. Então, eu acredito muito nela porque ela foi formada para a situação atual, para o momento em que nós vivemos. Essa era que nós estamos. Essa era que nós estamos. Eu ainda procuro me atualizar, mas é porque eu me esforço para viver sendo de outra época, mas eu me esforço muito, me dou muito. Para continuar jovem. Não, continuar dentro atuante. Do esquema, com possibilidade clara e visível de vencer as minhas questões. Seu pai coruja? Sou. E não sabe, você sabe da história da coruja que pediu para a onça, fez uma amizade com a onça muito grande, e aí pediu a onça, disse, onça, eu vou lhe pedir um favor. Mas quando você encontrar minhas filhas por aí, não coma não. Esse como é o jeito dessas filhas? São as pessoas mais lindas do mundo. Aí ele pegou e viu um bocado de corujinha reafeia, aí pegou e comeu as onças. Aí, mas, compadre, eu lhe pedi que não fizesse isso. Não, mas as pessoas mais lindas do mundo, porque para a corujinha, as pessoas mais lindas eram aquelas filhas dela. E a onça, a realidade era outra. Né? Era um fake. Esse negócio de fake é antigo, né? É. Você lembra das histórias? O brasileiro gosta de história, a gente gosta de novela, de filme, tenho muitas né? Histórias assim que servem para nortear um caminho que eu quero seguir. Inclusive influenciar pessoas. Porque você tem que ser influenciador. Você tem que influenciar. Todo o tempo nós estamos influenciando alguém, né? Às vezes você nem está se dando conta, mas é interessante que você influencia alguém que você quer chegar num determinado destino. Doutor Nazareno, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os estudantes de Direito que desejam seguir a carreira criminal. Olha, o recado que eu posso dizer para o estudante de Direito, de um modo geral, eu fui professor, além da Universidade Estadual, eu fui professor na OAB dos iniciantes, advogados iniciantes. E sempre eu mantinha 2, 3 aulas, quando eles chegavam, a turma que vinha na OAB, e eu ia mostrar que vale a pena você ser um profissional sério, honesto, você tem que ter uma palavra, você tem que ter moral, e que você tem que saber que tem uma causa hoje, amanhã tem outra, e se você não tiver um comportamento ético, um comportamento inteligente, você vai ser jubilado daquilo lá. Alguém vai te jubilar. O mercado... O mercado vai te encostar, vai te
desnutrindo, vai te secando aqui, até você verificar que não compensa mais manter um escritório, porque não tem renda, tem que pagar água, luz, o secretário e não sei o que. Infraestrutura e tudo mais, não é? Vamos falar agora um pouquinho de política. Se você quiser. Tem pensadores afirmando, doutor Nazareno, que a política substitui a guerra, o tráfico e o crime organizado. Essa afirmação tem sentido, Olha, doutor Nazareno? de tudo que você disse aqui, a política eu acho que é uma própria guerra. É uma guerra. Uma campanha política é uma guerra. A não ser a política em outro nível que você queira. Mas a política dessa política partidária é uma guerra, certo? E vence o cara que é mais esperto e quem tiver mais dinheiro. Por quê? Você bota as pessoas para seu lado. Você bota as pessoas para seu lado por intermédio de programas. Você vai bem aqui em São Paulo, você escolhe um marqueteiro daquele que vai te ensinar a falar. Nunca ensinaram, foi um prefeito que tem por aí, assim, que nunca ensinaram aquele rapaz a falar. Mas no dia que ele for lá, ele vai aprender e vai deixar de gaguejar e dizer as coisas com sintonia. Tem. É um prefeito do outro estado, né? Aqui do Piauí, não. Eu conheço o Reinaldo Polito, é um dos maiores treinadores para retórica, né, para discurso político que eu conheço. Olha, você veja o seguinte. O Reinaldo treinou muita gente aqui, inclusive eu mesmo, né? Eu não me valo tanto do treinamento dele, mas você assim... veja o seguinte, que existe alguns... A mímica, o auxílio da mímica é um auxílio de comunicação. Eu estou dizendo a coisa para você, grande, não sei o que estou fazendo aqui, as pessoas já estão dimensionando ali porque eu estou usando a mímica. A mímica serve para você usar como auxiliar. E como auxiliar, eu tenho que passar para você uma verdade, embora que seja mentira. Mas eu tenho que passar para você como verdade, senão eu não vou cumprir o meu papel que eu me propus a passar aquela mensagem. Então, eu só entendo assim, que você, para convencer alguém, você tem que usar argumentos válidos. Certo, agora, quem tem dinheiro vai para lá e ele ensina, inclusive a falar. Tem gente que tem dificuldade de dicção, aí bota num fonoaudiólogo para poder treinar, para dizer, certo? Desembolar a língua. Aí outras coisas igual a desse tipo aí, que tem que ser feito. Então, o dinheiro aliado a um programa, a um plano, porque hoje, você ganhar uma eleição, tem que ter um plano de guerra. É um plano de guerra. Você tem que ver. Esse negócio de pesquisa é válido até certo ponto, certo? É só válido até certo ponto, porque a pesquisa, engraçado que nunca me perguntaram nada, eu nunca recebi um telefonema, ou ninguém veio me perguntar qual eu ia votar em quem. Consultando, a não ser o pessoal da OAB. Mas fora disso, ninguém me consultou com o presidente que eu vou votar, ou o deputado, ou o senador, nunca me perguntaram. E sai uma estatística como se fosse válida. E a estatística é o seguinte, eu fiz uma cadeira de estatística no meu curso de Direito, e a estatística ela faz a amostragem de um determinado momento com determinadas informações. E se as informações forem inválidas, o resultado também vai ser inválido. Mas o interessante é quando você chega com um resultado de uma pesquisa para o candidato, dizendo que ele está num dos primeiros lugares, ele fica todo satisfeito, embora que aquilo seja uma nuvem, seja uma ilusão. Mas se disser que ele está lá nos últimos lugares, como ele está mesmo, ele acaba dizendo, não quer mais negócio contigo. Ele vai procurar uma pessoa que minta melhor para ele, para poder massagear o ego dele. Na campanha anterior, Maiandele me contava que todo o instituto de pesquisa, Maiandele era o grande consultor político que morreu de Covid o ano passado, né? Era um grande mestre da gente nessa área de marketing político. Todo o instituto de pesquisa é raro, várias campanhas na eleição anterior. E a rádio Jovem Pan, no Viaduto do Chá, em São Paulo, acertou, perguntando às pessoas na rua. Quer dizer, a pesquisa cada dia precisa ser mais densa, mais bem feita, para trazer um resultado que a gente possa apostar. Porque é como aquele negócio, a pesquisa, você me encomenda uma pesquisa, eu sou um profissional de marketing da área. Você me encomenda, se eu pegar uma pesquisa e mostrar um resultado ruim para ti, diz aquele cara não sabe fazer pesquisa. Eu sei que eu tenho voto. Ele disse que eu ia ficar no 14º lugar, mas eu sei que eu tenho voto para ser no primeiro lugar. E aí vai. Começaram os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Sim. Não é? Para alguns, decolou a Terceira Guerra Mundial. Não, eu não acredito na Terceira Guerra Mundial. Eu não acredito porque
Você sabe que existe a organização dos países, né, se uniram Uhum. à OTAN. Então, o que é que acontece? Se eles se reunirem tudinho, eles acabam com a Rússia. É verdade, E ligeiro. já fizeram o quê? O bloqueio de uma série de coisas. Finança, transporte, Finanças, produtos. contrato, congelou o dinheiro que ele tinha nos bancos fora da Rússia. Então, eu não acredito nisso aí. Se ele tivesse, por exemplo, do lado dele, pronto para poder... Porque o que eu estava com medo era da China. Mas a China já deu dizendo que eles fizeram uma coisa que não estava dentro da previsão legal, não estava normal. Você acha isso mais uma coisa pontual, uma guerra política ou uma guerra de egos? Não, o que eu acho é o seguinte, você sabe que existia a antiga União Soviética, que aglomerava vários países poderosos e era a maior potência que existia do no mundo. mundo. É verdade. E eles ainda não se deram conta que isso foi dissolvido, que cada um é por si hoje. Isso é passado, né? Isso é passado, certo? Meu irmão, esquece disso, vamos para frente. Só tem para frente, Não né? queira ser Hitler, não, que o Hitler, como eu estava dizendo na comunicação, me lembrei agora do Hitler, a gesticulação, o Hitler levantava a mão, fazia aquilo ali, é uma das formas de você comover as pessoas, comando, de você trazer né? para você dá aqui, tá. É isso aí. Um Então, símbolo de quer dizer, comando. se você estiver bem direcionado, estiver bem assistido por um cara que entenda de marketing e de outras psicologia, de uma série de áreas Comunicação, né? de comunicação, o cara Comportamento sai bom. humano. Só que não é ele ali. É uma coisa, a cara é dele, a voz é dele, mas o interior dele está manipulado. Dia que ele chega num ambiente mais sossegado, ele relaxa e aparece tudo, né? É como o cara que decora um discurso, quando termina, você só faz, você disse isso aqui, você queria dizer o quê? Só para falar nesse assunto. O que mandaram dizer, né? Ele não sabia disso. Pediram para falar. No Piauí tem crime organizado, doutor Nazareno? Em todo canto hoje tem crime organizado. Eu estudei isso aí com muita dedicação e vivenciei isso aí, né, em épocas atrás. Então eu posso dizer a você o seguinte, que o crime organizado é aquele crime que não é mais aquele que vai no impulso. Vamos arrombar aquela relojoaria. Não, não é assim não. O crime organizado, hoje, se ele quiser fazer uma coisa aqui no Piauí, vem um cara que é motorista, vem lá do Rio Grande do Sul, nem se conhece os outros. O cara vem outro de Natal, o outro vem lá do Ceará, e aqui se encontra. O cara que vai trazer as armas, já traz no outro canto e deixa em determinado canto e vai-se embora. Acabou-se a missão dele. Então, tudo hoje é organizado, vem de organização. O cara tem uma organização criminosa, certo? E essa organização, ela tomou rumos bem diferentes. Primeira coisa que eu digo a você, como foi que começou o crime organizado? Não sei se você tem essa ideia. Não Na tenho. época eu tenho. Por exemplo, eu vivi nessa época, inclusive no Paulo Sarazate, o Instituto Penal Paulo Sarazate, IPPS, que tinha a ala dos presos políticos e tinha a ala dos presos Comuns. O preso político tinha o quê? Desenvolvimento mental, capacidade de organização, capacidade de estruturação de uma ação, capacidade de dividir por parte uma operação, designação de funções, tudo isso era o pessoal político tinha. Por quê? Porque eles era classe alta. Eram quase todos formados, quem não era formado fazia faculdade, era um pessoal que tinha desenvolvimento mental muito bom. Foi o que aconteceu lá no Paulo Sarazate, no IPPS. Tinha a ala dos presos políticos e tinha a ala dos presos comuns, que é o pé de chinelo. O pé de chinelo era aquele cara que vai e arrebenta tudo, arregaça tudo, entra, taca o pé e arromba. O preso político, não, ele planeja. Aí tinha o pessoal que já ficava solto. Dentro do presídio, ficava solto lá dentro. E aí começaram a se misturar o preso político com o preso comum. O preso político ensinando a estruturação de um crime, de uma ação criminosa ao preso comum, e o preso comum mostrando a ferocidade, o arrogo, o vaide de qualquer jeito, entendeu? E um aprendeu um com o outro. E nisso aí, sentiram a necessidade de estruturar as grandes organizações criminosas. Hoje eles são mais fortes que o Estado, hoje? Eu posso dizer a você o seguinte, que o Comando Vermelho e o PCC são as duas maiores organizações. Uma é de São Paulo e outra é do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho, Rio de Janeiro, e o PCC de São Paulo. Então, são organizações grandiosas. Organizações que o cara de dentro da cadeia dá ordem para lá e vai cumprida mesmo. Se não for cumprido, o cara que recebeu a ordem não cumpriu vai morrer. Então,
Isso aí chama o quê? Organização do crime, que ficou conhecido por crime organizado. Agora, não vai pensar que esse crime organizado, que também impropriamente, algumas. Não, isso aqui é do crime organizado, porque o cara matou não sei quem, enterrou não sei onde, é crime organizado. Não, não. Isso é crime perverso. É um crime perverso, é um crime sem comparação com o outro, a ideia de desprezo pela vida, a ideia de desprezo pelo sofrimento alheio, entendeu? Aí é um crime perverso, mas não é um crime organizado. O crime organizado precede de uma estruturação. Antes do evento criminoso, como não sei se acho que você se lembra do Banco Central lá do Ceará, de Fortaleza. Lembro. Que foi feito um túnel, então o cara que foi fazer o túnel, ele era um topógrafo, já viu onde é que ia, o peso dos carros que passavam por cima para não afundar, a estruturação dentro para poder não ceder, porque se caísse um buraquinho ali, outros buracos vinham e aterrava tudo. No dia, não sei se você se lembra, no dia desse assalto ao Banco Central, que não foi assalto, foi uma tomada de assalto, mas não foi o assalto aquele que a gente tem na cabeça. A câmera que focalizava estava virado para o outro lado. Coincidentemente, não foi flagrada as pessoas, a ação, porque estava virada para cima, não sei o que não tinha condições de focalizar. Então, o que é que acontece? Foi crime organizado. Ali era um crime estruturado, organizado. Virou filme, né? Mas o pior de tudo foi o desfecho. Que acontece que eles roubaram muito dinheiro e não tinha estrutura. Você quer ver um problema? Você quer saber quando é que o dinheiro é problema? Quando você tem muito dinheiro e não tem origem. Você vai deixar na sua casa? Tu tem condições de deixar 100 milhões de reais na tua casa? O pessoal vai te matar e vai roubar. Tu tem condições de botar num banco 100 milhões? Não tem. Porque de onde é a origem desse dinheiro? Hoje está cada vez mais difícil, né? É difícil, porque o Banco Central hoje tem os mecanismos de rastrear. Total. Acima de 10 mil reais, a partir de 10 mil reais, ele tem que explicar. Tem um negócio chamado COAF, que qualquer coisinha, o COAF acende a luzinha amarela, depois acende a luz vermelha, aí vai investigar. Informa para as autoridades, para a autoridade verificar de onde é que aquele dinheiro está aparecendo tão, de uma hora para outra, feito um poço jorrante. Entendeu? Então, com essa organização do Banco Central hoje, está muito difícil. Está muito difícil você estruturar um dinheiro, uma coisa dessa, é muito difícil. Então, o maior problema que você pode ter, não pode guardar em casa, não pode botar num cofre, aí você vai se valer muitas vezes de quê? De um cara que faz o trânsito de dinheiro lá para fora, bota lá para fora, um doleiro, as ilhas, os paraísos fiscais, Ilhas aí Caimã, bota para outro, e depois você volta por outro, faz um roteiro da ida e faz outro roteiro de volta até chegar aqui. E aí, às vezes, como aquele deputado, eu não sei se você se lembra, aquele pequenininho que era o deputado ladrão, que era que ele fazia? Ele pegou muito dinheiro, e aí, como era que ele fazia com aquele dinheiro? Outras coisas eu não posso dizer com quem ele trouxe o dinheiro para poder botar para crescer, porque senão vai dar confusão. Eu não tenho prova. Mas o que era que ele fazia? Ele comprava bilhete, se você tirava na loteria esportiva e não era o prêmio principal, ele dizia, rapaz, você ganhou 50 mil, eu dou 80, dou 90. Aí ele apresentava lá aquele cupom, depois o nome dele ia para poder dar origem ao dinheiro. Mesmo assim foi pego, né? Porque como é que o cara tem tanta sorte que ele ganhou 300 prêmios na loteria esportiva no ano? Não está vendo que não está certo? 100 prêmios. O cara, eu não ganho nem porque eu não jogo. Mas o cara que joga ganha na vida, passa a vida todinha para ganhar um prêmiozinho de 20 mil. Essa origem do crime organizado que você estava explicando, foi em que década mais ou menos, doutor Nazareno? Foi na década de 76, 77, eu estava presente a isso aí. Anteriormente, essa data, era mais sossegada as coisas? Bem, era assim, eu vim notar, os meus olhos notaram, os meus sensores observaram isso a partir dessa época. Eu estou dizendo esse evento lá do Instituto Penal Paulo Sarrazati, IPPS, e foi nessa época aí. Onde era esse instituto, doutor? É lá em Fortaleza, um pouquinho distante de Fortaleza aqui, tem Instituto Penal Paulo Sarrazati. Paulo Sarrazati foi um cara que foi governador do Ceará, e esse instituto recebeu o nome dele. Entendi. Voto se compra e se vende, doutor Nazareno? Infelizmente. Essas são as notícias que chegam. E já foram apuradas várias vezes a compra de votos.
E o pior, o mais importante não é nem comprar o voto, não. Aqui ficou um negócio, quando eu cheguei, eu não sabia o que era. Mapismo. Você ouviu falar nisso? Mapismo. Era os mapas das eleições, na hora de passar, que aquilo era feito na mão, passava com os votos fora do lugar. Entendeu? Era um mapismo. Aí era pior. Sou advogado nessa área eleitoral também? Eu não advogo, não. Eu só sou criminalista. Eu não sei fazer outra coisa. Eu peço desculpa às pessoas que me procuram. Sou procurado? Olha, não me procuram em vários setores, inclusive negócio de família. Não, doutor, mas eu queria só que me desse. Minha senhora, eu não vou lhe dar uma opinião aí, porque eu não estou abalizado para dar essa opinião. Eu não sei, eu não conheço essa área. Procure um especialista, porque as pessoas ouvem falar no meu nome e acham que a gente sabe todas as coisas, quando na realidade eu não sei. O especialista é aquele que sabe mais de menos coisa. O senhor ajustou bem o seu foco, né? Qual o valor do voto, doutor Nazareno? Um tapinha nas costas, um aperto de mão? Dignidade. 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 Né? Quando você compra um voto, você está comprando uma dignidade de alguém. Quando você vende um voto, você está vendendo a sua dignidade. Daquele dia em diante, você não é mais uma pessoa digna, honrada, não é mais. O voto do piauiense nessas eleições será decidido pela cabeça, pelo coração, pelo bolso?